Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso estudo, bem-vindo a mais uma lição de número 9, e o nosso tema desta semana, uma cidade chamada confusão. Quando se fala na Bíblia de confusão, desordem, estamos falando de Babilônia. Babilônia que vem de Babel, e todos conhecem a história da Torre de Babel, que teve origem com a revolta do povo daquela época. Logo, a Torre de Babel é símbolo de desordem, confusão, revolta, o homem se revoltando contra a autoridade de Deus. Daí surge Babilônia. E vamos estudar um pouco sobre esse tema. Apocalipse 17, verso 14 diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Quando se fala em guerra, em confronto espiritual entre o bem e o mal, nós temos uma tendência de colocar dois pesos nesta guerra, como se fossem duas forças opostas brigando de um lado contra o outro. Isso não é verdade, por quê? Porque o poder de Deus, a força de Deus, nem se compara à força de Lúcifer, a força de um anjo caído. E muitas vezes nós fazemos apologia a um Lúcifer, a um Satanás, a um mal que parece que tem a mesma proporção da força de Deus. Mas Deus nem se compara, é incomparável a força de Deus com a força das trevas do mal. Por quê? Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é todo-poderoso. Foi Deus quem criou um anjo que hoje nos persegue, chamado Lúcifer. Então, não dá para dizer que são duas forças opostas se brigando, que estão em lutas, mas sim uma força superior, que é Deus, e uma pequena força que é o inimigo. Agora, nós seres humanos não somos nada se nós não estivermos do lado do nosso Deus Todo-Poderoso. É uma guerra real, é uma luta real, estamos realmente em guerra. Nós somos frágeis, nós necessitamos de uma força que vem unicamente do nosso Deus. Domingo, dois sistemas opostos. Babilônia representa um falso sistema religioso quando se fala de Babilônia na Bíblia. É um falso sistema religioso que teve origem no passado com a Torre de Babel e perdura até hoje. A Babilônia, ela não morreu. Por incrível que pareça, aquela cidade antiga, ela pode até ter desaparecido. Mas quando nós estudamos em Apocalipse que a Babilônia ela está presente hoje em nosso meio, nós estamos falando do mesmo princípio de força. A cidade desapareceu, mas o mesmo princípio do inimigo ele perdura até hoje, e é contra esse mal que nós estamos lutando hoje. Então, o livro do Apocalipse é um livro que nos traz muito contraste entre o bem e o mal. Por exemplo, lá em Apocalipse 12 existe uma mulher pura, e lá em Apocalipse 17 nos fala de uma mulher impura. O Apocalipse nos fala do trono de Deus, mas do trono do dragão também. Fala do selo de Deus e da marca da besta. Fala do lago de fogo e do mar de vidro. Fala de 3 anjos celestiais, mas também nos fala de 3 espíritos imundos. Nos fala de um número da perfeição, que é o número 7, mas também nos fala do número da imperfeição, pertinho do 7, que é o número 6, ou o número da besta. O Apocalipse fala do sábado como um dia de adoração, mas também nos coloca o domingo como um dia da falsa adoração. E você percebe que o inimigo ele coloca as coisas bem do lado da outra, que é justamente para nos confundir. O Apocalipse também nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também nos fala da trindade do mal,
que é a besta, o dragão e o falso profeta. Na lição de segunda-feira nós temos o vinho da ira. O que vem a ser esse vinho da ira? Apocalipse 17, verso 2 diz assim: com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, o vinho puro e o vinho contaminado. O que vem ser esse vinho contaminado? Porque se na Bíblia nós temos um vinho puro, nós temos também um vinho contaminado. Então aqui nos fala com a qual fornicaram, se prostituíram os reis da terra. Quem são esses reis da terra? É todo um sistema que está se juntando e que uma parte já se juntou para pelejar contra Deus e contra os filhos de Deus aqui na terra. Quem é esse sistema? É o sistema político e religioso. E quando se fala do sistema religioso, nós estamos falando de toda a religião protestante que está embebedada, que está se prostituindo. A prostituição nas religiões significa que a sua doutrina ela está mesclada com o mal no meio delas também. Então o sistema religioso hoje está em decadência. Existe o verdadeiro sistema religioso, mas existe também o falso sistema religioso. E é esse sistema religioso que vai brigar contra o povo de Deus, juntando com os reis da terra também, que são o poder político. Quem são esse poder político? São todos aqueles homens que têm voz de rei hoje na terra. Estamos falando aí dos poderes que existem em cada país. No caso do nosso país, nós temos os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. São os poderes que têm a caneta na mão, são os poderes que têm a autonomia para legislar, para executar e para criar leis. Então nós temos aí o poder legislativo que cria as leis, nós temos o poder judiciário que interpreta a lei e nós temos o poder executivo que executa as leis. E a besta, o dragão, ela está se unindo, já se uniu a este poder apostatado para perseguir o povo de Deus. Porque são esses os governantes, são esses os reis da terra que têm poder para perseguir o povo de Deus, porque eles têm a caneta em suas mãos. Eles têm o poder do Estado em suas mãos. Têm poder para perseguir o povo de Deus. Não há escapatória. Estamos no final dos tempos e estamos prestes a ser perseguidos contra estes poderes. O poder religioso, o protestantismo apostatado se juntando com o poder do Estado. Cada Estado tem um poder, cada país tem um poder. No nosso caso é o poder, os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. A lição de terça-feira nos fala Mistério Babilônia a Grande. Babilônia foi construída para desafiar a Deus. Esse foi o propósito, o objetivo da Babilônia, da Torre de Babel no passado. Foi para desafiar a Deus. Foi a revolta, a rebeldia do ser humano naquela época e essa rebeldia ela perdura até hoje. Babilônia é tão perversa que é descrita lá em Apocalipse 17 como uma pessoa embriagada, como um poder embriagado, embriagado com o sangue dos santos. Por que com o sangue dos santos? Porque ela tem poder, Babilônia tem poder para destruir, para matar, para atacar e para perseguir. Então esse é o poder, esse é o alcance da Babilônia moderno em nossos dias. Quarta-feira, um chamado ao compromisso. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 4 nos diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Então, essa é a filosofia, essa é a blasfêmia do homem do poder da Babilônia nos últimos dias. Blasfemar é colocar-se acima de Deus, é querer tirar o lugar de Deus e se colocar acima de Deus. Então, essa é a filosofia, esse é o objetivo da Babilônia moderna. Quinta-feira, Babilônia, o centro da idolatria. Êxodo 20, verso 4 nos diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Idolatria. Quem sabe a idolatria tem sido o pecado mais frequente da humanidade desde que houve nação, desde que houve pecado, desde que houve ser humano aqui na face da terra. Nós somos seres que necessitamos de um preenchimento dentro de nós. E esse preenchimento, ele vem de Deus. Deus preenche o nosso ser. Mas quando Deus não preenche o nosso ser, alguma coisa vai preencher dentro de nós. E o ser humano tem ido atrás de muitas coisas para preencher o seu vazio. E aí começa a idolatria. A idolatria é tão frequente, é tão perversa e ela causa um estrago tão grande no povo de Deus, em nosso meio, que no passado a ordem de Deus era que quem se envolvesse em idolatria deveria ser morto, deveria ser apedrejado. É um pecado perverso porque tira a espiritualidade, tira o lugar de Deus e Deus fica sendo colocado de lado como se fosse nada. Então a idolatria, ela tem minado o nosso meio de muitas formas. E Babilônia é o centro da idolatria. A idolatria moderna, ela está presente em nosso meio. E Babilônia, ela tem sido responsável por difundir, por propagar e instalar a moderna idolatria hoje em nosso meio. Sexta-feira, Deus deu autoridade para a sua igreja. O que você acha? Será que Deus deu alguma autoridade para a igreja? Olha só, em sua carta encíclica, em 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou o seguinte: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Então, isso daí é blasfêmia contra Deus, é querer tirar o lugar de Deus. Então, por elas serem a voz de Deus aqui na terra, essas religiões ou essa religião se acha no direito de mudar a palavra de Deus, se acha no direito de mudar os mandamentos de Deus. Isso é uma blasfêmia, isso é uma perversidade que está acontecendo em nosso meio. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a grande responsabilidade que Deus deu para a sua igreja. Essa sim foi a autoridade que Deus deu para a sua igreja. Ir e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão hoje como igreja. Não tomar o lugar de Deus, não modificar a palavra de Deus, não modificar os 10 mandamentos, porque isso é blasfêmia contra Deus. Então, por isso que o sistema babilônico, eles têm essa filosofia hoje. A Babilônia moderna está mudando a lei, está mudando os mandamentos, está modificando a Bíblia, está se colocando acima de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos sair do meio desta Babilônia que tem atacado e minado a nossa vida espiritual. Que Deus nos guarde e nos proteja. E esse foi o nosso estudo de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. E eu aguardo você e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!